Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual, psicoterapeuta holística e também consteladora sistêmica familiar. Nós já estamos falando aqui no canal sobre constelação familiar. Você já ouviu falar? Você já viu o vídeo anterior onde eu explico o que é? Tento trazer de forma simples para te explicar como funciona. Então, se ainda não faz parte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nós vamos ter agora uma série de vídeos que você vai poder acompanhar de perto. Nós vamos falar sobre as leis sistêmicas, as ordens do amor. E nós também vamos falar aqui sobre o lugar, a influência, como os nossos pets tão queridos aparecem dentro do sistema, dentro da constelação, quando nós vamos olhar para uma desordem familiar. Qual é a importância? Não. Qual é o lugar? Qual é a função? Qual é o papel? Onde entra o nosso pet neste momento? Hoje nós vamos falar aqui sobre a primeira lei ou a primeira ordem. A primeira lei é a lei da hierarquia. O que se entende por hierarquia? Naturalmente, aquele que chegou primeiro. Então, quando nós falamos em hierarquia, nós entendemos o quê? Quando falamos em constelação familiar, quando falamos em sistema familiar, entendemos o quê? Aquele que chegou primeiro. Quem chegou primeiro? Os pais. Não vamos discutir agora, né? Quem chegou primeiro, aquela discussãozinha básica. Quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui, dentro deste olhar que nós vamos levar agora, nós vamos entender que dentro de uma hierarquia, quem chegou primeiro foram os pais. Como os pais chegaram primeiro? É preciso que os filhos tenham respeito pelos pais, é preciso que os filhos tenham respeito pela experiência, pela vivência dos pais. Perceba, eu digo aqui, tenham respeito, eu não digo obedeçam necessariamente, porque a gente sabe que nem sempre os pais vão oferecer um caminho que os filhos querem seguir ou então que realmente será o mais adequado para o desenvolvimento e para a evolução material e espiritual daquele filho. Mas, ainda assim, os filhos devem respeito aos seus pais. Primeiro de tudo, é necessário colocar que este respeito ele pode surgir lá pela ideia de os pais terem te trazido para esta encarnação. Se você é uma pessoa que não reconhece este respeito pelos seus pais, ou porque pensa, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, meu pai e minha mãe não merecem respeito, meu pai e minha mãe são assim, são assado. Aí nós estamos entrando em juízo de valor, nós estamos entrando em julgamento. E quando nós falamos aqui em respeito, nós estamos falando apenas neste reconhecimento, neste entendimento de que os pais chegaram primeiro, tiveram a sua experiência, fizeram aquilo que puderam e souberam fazer. E a nós, enquanto filhos, cabe respeitar, cabe agradecer por ter sido recebido como filho, mesmo que nós tenhamos sido apenas vindos de um material genético, não tenhamos conhecido aqueles que nos deram a vida como os pais, como pai e mãe de fato, como aqueles que cuidam. Quando nós entendemos aqui pai e mãe, nós estamos falando aqui essencialmente dos genitores em primeiro lugar. É claro que muitas pessoas têm aí os genitores e depois tem o pai e a mãe, ou então tem a mãe, ou então tem só o pai.
Quando há estes casos, o que a gente faz dentro da hierarquia? A gente reconhece aqueles genitores, aqueles que doaram o material genético, agradece a estes e reconhece aqueles que exercem a função, aqueles que exercem o papel de pai, de mãe. Sejam estes quem for. Muitas vezes é uma avó, é um avô, é uma tia, é um irmão, ou então até mesmo uma outra pessoa que entrou naquele ciclo de adoção e então entrou ali como o pai, a mãe, como responsável por aquele filho. Aí nós vamos colocar todo mundo no seu lugar. Quando a gente fala em hierarquia, a gente também está falando dos irmãos, aqueles que chegaram primeiro. Nós estamos falando numa ordem natural da vida. Os que chegaram primeiro merecem o nosso respeito e ponto. É simples assim. Quando nós desrespeitamos aqueles que chegaram primeiro, quando nós desacatamos aqueles que chegaram primeiro, nós estamos gerando aí uma desordem, um desequilíbrio, uma desarmonia. Para quem? Para eles? Não, para todo o sistema familiar. Dentro de um sistema familiar, cada um tem o seu lugar e deve ocupar o seu lugar. Quando isto não acontece, está feito caos. Tudo começa a degringolar. E quando que pode acontecer? Como que eu posso reconhecer? Que tipo de sintoma eu posso identificar se está havendo ali uma desordem dentro da lei da hierarquia? O primeiro sintoma foi esse que eu falei. Se eu perceber que há muito desrespeito, sabe, aquelas coisas assim, não dá bola, é velho, não liga porque ele fala, porque ela diz, é velho, aí não, não entende nada, tá atrasado, tá demodê, tá ultrapassado. Quando a gente pensa, usa, age dentro dessas expressões, nós estamos em desrespeito, estamos em desacato com quem? Com aqueles que chegaram primeiro. Aqueles que tiveram uma vivência, aqueles que tiveram experiências, para que nós hoje pudéssemos ser aquilo que somos. Porque aquilo que nós somos hoje é necessariamente aquilo que eles foram. Você não tinha pensado nisso? Sim, 50% do lado do genitor, 50% da genitora. E ainda tem aqueles que exercem a função. Também recebemos deste uma carga muito forte. É claro, se você perceber isso, fica muito claro. Qual é um outro sintoma que eu posso identificar dentro do sistema familiar para saber se está em desordem? Quando a filha quer ser a mãe, a filha quer ocupar o lugar da mãe. Muitas vezes, a filha, o filho, quer mandar na mãe, quer mandar no pai, quer dizer o que é certo, o que é errado, faça isso, faça aquilo, como se os pais fossem insanos, como se os pais estivessem sem capacidade de decisão, sem capacidade de opinião. É claro que há diferença naqueles filhos que são tutores, porque os pais estão realmente mentalmente incapacitados de exercer os seus direitos. Aí é outra situação, mas ainda assim deve haver o respeito. Apenas os filhos serão os responsáveis pelos direitos civis. Mas quando nós estamos falando aqui de pais, pai e mãe, daqueles que nos criaram, daqueles que nos cuidaram, quando nós estamos querendo mudar de posição, querendo colocar estes como se fossem nossos filhos, tratá-los feito crianças, aí nós estamos criando, gerando uma desordem. E essa desordem, esse desequilíbrio, pode aparecer aonde? Pode aparecer na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual. Nós geramos uma desordem tremenda, tudo começa a não dar mais certo.
como que a gente precisa fazer? Uma correção nisso. Olhar para isso e fazer uma correção. A técnica da constelação sistêmica familiar é capaz de fazer esta correção. Mas se você, que está aí me assistindo agora, consegue identificar que às vezes está agindo dessa forma e consegue ter o start, consegue se tocar mesmo e começar a se policiar para parar de agir dessa forma, você já está começando a correção. Você identificando isso, olhando para isso, entendendo isso de forma consciente, trazendo isso para o seu racional e para a sua prática, você já está fazendo uma correção. Mas, se você não consegue identificar sozinho, a constelação está aí para te ajudar. Existem ainda outros exemplos. A filha ou o filho. Vamos usar aqui o filho que quer ocupar o lugar do pai e se acha o marido. Não nas relações conjugais, não estou falando aqui do complexo de Édipo. Estou falando aqui aquele que tem ciúme da mãe, que não quer que a mãe arrume um namorado. Ele se coloca como se ele fosse o marido. A mãe é solteira, a mãe não está casada com ninguém, mas o filho está ali. Como se fosse o marido, tem ciúme da mãe, quer saber que horas a mãe sai, que horas a mãe chega, se comporta como se fosse o marido da mãe. É uma desordem. Ou a filha, sendo o pai casado ainda ou não, ou o filho, quando a mãe é casada ainda ou não, a filha, que quer agir como se fosse a esposa. É uma desordem. Aí está desorganizado. A filha que quer escolher a roupa do pai, vem cá, pai, deixa que eu te arrumo. Ela está ali, muitas vezes, ocupando um lugar que não é dela. É claro que pode haver aí uma exceção, pode haver algumas situações de exceção, mas quando a gente vê que este movimento é uma constante, este movimento é natural de a filha que quer ocupar, que se coloca no papel de esposa, perceba, não nas relações conjugais, não na parte da sexualidade, mas na parte de todo o resto, comportamental. Neste ponto, há um desequilíbrio. Nós não estamos falando aqui diretamente da sexualidade, aí a gente entraria em outro campo, que é óbvio que há um desequilíbrio. Aí a gente não precisa nem avaliar, o desequilíbrio está escancarado. Quando há uma relação dentro envolvendo a sexualidade, já está instalado e visto a olhos nus que há um desequilíbrio. Filha não toma lugar da esposa, filho não toma lugar do esposo, filho é filho, pai é pai, irmão é irmão. Não dá para o filho mais novo querer tratar o irmão mais velho como se fosse o inverso. Gera desordem. Tratar os avós como se fossem imbecis, tratar os avós como se fossem dementes, ultrapassados, é desrespeito. Cada um tem o seu lugar e este lugar deve ser respeitado. Dentro da hierarquia ainda existe o lugar daqueles que foram gerados, mas às vezes aqueles que foram gerados, mas não chegaram a nascer. Eles também ocupam seu papel, seu lugar na hierarquia. Casos de aborto devem ocupar o seu lugar na hierarquia. Casos de pessoas que desencarnaram muitas vezes na infância ocupam o seu lugar na hierarquia. Todos devem ocupar o seu papel. Ainda dentro da hierarquia, nós vamos olhar ali no sistema familiar, nos sistemas como um todo, aqueles relacionamentos. Se hoje temos duas pessoas unidas, casadas, vivendo em comunhão estável, dentro da hierarquia, as pessoas com as quais este casal se relacionou antes de maneira afetiva, foi casado antes, namorou antes, noivou, teve uma relação séria antes, entram neste movimento de hierarquia, na linha do casal. Entende? Quando nós falamos na linha da família, a gente tem o quê? A gente tem o filho, os pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Considerando que aqueles chegaram primeiro do que este. Quando nós falamos ali do casal, temos o que na hierarquia? As pessoas com as quais este casal se relacionou antes.
teve um relacionamento sério, teve um vínculo mais sério. Estas pessoas fazem parte da hierarquia. Há muitos casais que muitas vezes não querem nem ouvir falar. Eu não quero nem ouvir falar das relações que você teve antes. Não me fala, não quero nem saber que existe. Eu desconsidero qualquer pessoa que você tenha se envolvido seriamente antes de mim. Não faça isso. Porque essas pessoas que se envolveram antes com aquela pessoa que hoje você está casado, casada, está se relacionando de maneira séria, com um vínculo ali forte, essas pessoas deixaram o seu registro no seu parceiro, na sua parceira. Estas pessoas entram na linha hierárquica desta relação que você vive hoje. Considere tudo que esta pessoa deixou. Considere tudo, perceba que quando o seu parceiro, sua parceira esteve em outro relacionamento, acabou absorvendo muito daquele sistema, do seu parceiro anterior. E muito daquilo que seu parceiro é hoje foi deixado pelo parceiro, pela parceira anterior. Então não desconsidere, ao contrário, avalie, queira saber o máximo possível. É claro que você não precisa entrar naqueles detalhes que a gente diz, não, me poupe dos detalhes sórdidos, brincadeiras à parte, a gente não precisa saber, mas daqueles detalhes importantes, aqueles detalhes das vivências, das experiências mesmo, enquanto seres evolutivos, é importante nós sabermos e respeitarmos. Vamos respeitar aquelas pessoas que tiveram um relacionamento afetivo, um vínculo afetivo, um elo mais forte com os nossos parceiros atuais. Assim como filhos de outros relacionamentos, todos entram nessa hierarquia. Perceba, todos entram dentro da hierarquia, cada um no seu lugar. Se aqui nós temos um casal, cada um vindo de um outro relacionamento, de um relacionamento anterior. Aí, aqui, uma parte deste casal veio com 2 filhos, a outra parte deste casal veio com 1 filho. Aí este casal se uniu e teve mais 1 filho. O que nós temos aqui? Dentro da hierarquia, a gente conta o quê? Apenas este filho que este casal teve? Não. Porque este filho agora, ele precisa contar com a presença dos outros irmãos. E ele vai ver quem são os mais velhos dentro dessa hierarquia e vai então formar dentro da hierarquia estes outros irmãos, mesmo tendo vindo de relacionamentos anteriores dos seus pais, eles fazem parte da hierarquia deste filho atual. Perceba que a hierarquia ela vai envolver a todos, todos devem ocupar o seu lugar. E ainda falando em hierarquia, nós podemos olhar para a hierarquia no campo profissional, porque no campo profissional também há a força da hierarquia atuando. Aqueles que chegaram antes devem ser respeitados por aqueles que chegaram agora. Não estamos falando da hierarquia de grau, não estamos falando da hierarquia apenas daqueles que ocupam um posto superior. Estamos falando também daqueles que chegaram primeiro. Então, quando nós formos olhar no campo profissional, nós vamos olhar aqueles que chegaram primeiro e também vamos avaliar as duas coisas. Chegaram primeiro na empresa e aqueles, é claro, naturalmente, que ocupam os postos mais elevados. Vamos olhar e identificar as duas coisas. Mas daí, se nós temos aquele atendente lá da portaria que chegou primeiro do que o diretor de uma empresa, o que nós temos aí? O atendente deve, vamos dizer, reverência ao diretor e o diretor deve reverência ao atendente? Seria perfeito, porque nós temos aí um movimento hierárquico funcionando naturalmente. Você conseguiu entender mais ou menos como funciona a questão da lei da hierarquia? Como ela atua dentro de um sistema familiar, de um sistema profissional e o quanto isso pode gerar desequilíbrio e quanto esta desordem, este desequilíbrio pode gerar sintomas
na vida da gente, pode atrapalhar na nossa prosperidade, pode atrapalhar na nossa saúde, vai atrapalhar na saúde material, espiritual, física, emocional. Então, se você gostou, já deixa aqui o seu joinha para eu saber que o vídeo foi legal, que você achou bacana o conteúdo. Se puder, compartilha com seus amigos e lembra de se inscrever aqui e ativar o sininho, porque se ativa o sininho, o YouTube vai te avisar do vídeo novo e nós vamos ainda falar muito de constelação. Ainda vamos falar das outras leis das ordens do amor e também vamos falar da lei da polaridade, que é uma lei que engloba as leis do amor. Lá no final. Mais uma vez, eu agradeço a sua confiança, o seu tempo, a sua presença e deixo aquele meu abraço de alma.